No vídeo de hoje nós vamos entender por que montar uma empresa offshore pode ser imprescindível para todo mundo que investe em criptomoedas, seja o pessoal que é buy and holder, o pessoal que é trader ou mesmo o pessoal que está no mercado DeFi, de finanças descentralizadas. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global nós conversamos sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro. Então nós falamos de assuntos relacionados ao mundo dos negócios de forma global, a investimentos nos mercados internacionais, como as bolsas de valores e também, evidentemente, nas criptomoedas, que nada mais são do que as offshore das moedas, digamos assim. Nós falamos ainda sobre abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, em paraíso fiscal ou não, sobre blindagem patrimonial, sobre planejamento tributário, segunda nacionalidade, residência fiscal e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à internacionalização e as vantagens que ela pode trazer para ganhar dinheiro, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas, a gente consiga alcançar uma maior educação financeira do pessoal e, é claro, para que ele entenda que você também gosta desse tipo de coisa e recomende mais vezes esse canal e outros parecidos para você. Dito isso, vamos à pauta do vídeo, que eu quero demonstrar para vocês por que eu acredito ser imprescindível para todos os investidores de criptomoedas a abertura de uma empresa offshore. E o principal motivo para isso é em relação à proteção patrimonial, simplificação tributária e para não estar mais exposto à famigerada Instrução Normativa 1888 da Receita Federal Brasileira. Se você está por fora, essa é uma instrução que foi aprovada em maio de 2019 e já está em vigor desde agosto daquele ano. E o grande ponto não é nem a questão de aumento de impostos que eventualmente ela pudesse ter trazido. Na minha opinião, imposto é sempre alto, é claro, mas o principal ponto negativo dessa instrução normativa não é nem a alíquota do imposto, e sim as obrigações de declaração que ela instituiu aí para todo mundo que opera com criptomoedas. Porque uma coisa é pagar imposto, outra coisa é ter que declarar. E no caso da instrução normativa, ela fez com que você seja obrigado a fazer diversas declarações em casos que você nem teria que pagar imposto, apenas, sei lá, para aumentar o controle que a Receita tem sobre esses ativos, por exemplo, mas que essas declarações acabam dificultando a vida muito de quem opera nesse mercado. É o que eu vou mostrar para vocês, então, a partir de agora. Começando por quando que você tem que declarar para a Receita Federal nos termos dessa instrução, e aí depois eu vou te mostrar exatamente o que você precisa declarar, segundo eles, e você vai ver que essa lista é bastante extensa. Como você está vendo aí na tela, segundo o parágrafo 2º do artigo 6º dessa instrução, você vai precisar declarar para a Receita Federal sempre que você fizer uma operação com criptoativos que seja uma compra ou venda, uma permuta, uma doação, transferência de criptoativos para alguma exchange, retirada de criptoativos dessa exchange, a cessão temporária, ou seja, o aluguel desses criptoativos, quando você der indação em pagamento, quando você fizer a emissão de criptoativos e, para piorar esse item final aqui, outras operações que impliquem em transferências de criptoativos. Ou seja, segundo essa lista, todas as vezes que você operar com criptomoedas vai precisar declarar, mas não necessariamente comprar e vender. Se você, por exemplo, enviar uma carteira A, que é sua, para uma carteira B, que é sua também, isso aí entra como outras operações que impliquem em transferências de criptoativos, se nós formos analisar essa lei pela a perspectiva mais conservadora. Você está transferindo entre carteiras diferentes, ainda que sejam de mesma titularidade. E por conta disso, fica inviável. Basicamente, tudo que você faz necessitaria ser declarado aos olhos do fisco brasileiro. Isso pode até ser viável para quem faz 2, 3 movimentações no mês, no ano, mas pensa no sujeito que é day trader, que faz
40 operações por dia. Ele vai gastar mais tempo para fazer as declarações do que fazendo as operações propriamente. Talvez ele gaste mais dinheiro contratando um contador para manter isso em dia para ele do que ele ganha aí com essas operações de trade que ele faz. Agora, é importante mencionar, essas obrigações de declaração, elas são apenas para quem movimenta mais do que 30 mil reais no mês. Se você está começando nas criptomoedas, talvez hoje você ainda esteja de fora. Mas considerando que as criptomoedas elas estão explodindo e a tendência é que elas valorizem cada vez mais, provavelmente, hora ou outra, mesmo quem tem pouco, isso aí vai passar de 30 mil reais. Então, essa instrução normativa, seja pela valorização das criptomoedas ou mesmo pela própria inflação do real. Então, daqui a pouco, todo mundo vai estar obrigado aí a fazer essas declarações. E agora que você já entendeu quando que você precisa declarar, vamos ver exatamente o que você precisa declarar. E aí vai ser o artigo 7º, inciso 1º da instrução normativa que vai dizer. E olha, a lista é bem extensa. Você precisa declarar a data da operação, o tipo da operação, quem foram os titulares, os criptoativos utilizados, a quantidade negociada em unidades até a 10ª casa decimal, o valor da operação em reais, excluídas as taxas de corretagem, o valor das taxas de corretagem, e aí ainda vai ter que fazer, em alguns casos, a identificação da exchange, a data da operação. A única hipótese de você não precisar fazer todas essas declarações de todas as movimentações que você faz é se elas estiverem sendo feitas dentro de uma exchange que está situada como domicílio fiscal dentro do Brasil. Isso porque, nesse caso, quem vai declarar tudo isso para você vai ser a própria exchange. Não quer dizer que você vai ter mais privacidade, não. Você só não vai ter tanta dor de cabeça para cumprir com toda essa declaração. E veja, o que acontece se você não cumprir com toda essa declaração e tiver uma fiscalização, a Receita te pegar aí fazendo as coisas erradas, segundo ela? Nesse caso, eles vão aplicar uma multa sobre você. E essa multa é diferente dependendo do caso. Se você deixou de declarar alguma das suas operações, a multa vai ser de R$100 por mês de atraso nessa declaração. Mas se você corrigir de ofício antes deles entrarem com um procedimento contra você, aí a multa cai pela metade, de R$100 para R$50 por mês de atraso. Mas isso para quem não declarou nada e está declarando então com um atraso. A multa para quem declarou, mas declarou errado, informações incompatíveis ou incompletas com a operação, não declarou, por exemplo, até a 10ª casa decimal, essa multa é ainda pior, porque ela vai ser de 1,5% sobre o valor aí da operação que você fez e declarou de forma errada. Esqueceu de colocar até a 10ª casa decimal? Sinto muito. Essa seria a multa que eles vão aplicar. Porém, aqui, se você corrigir isso daí antes deles instalarem esse procedimento contra você, digamos assim, aí a multa, em vez de cair pela metade, é melhor, aí ela cai para 0. Então ainda dá tempo, em alguns casos, se você fez poucas operações, de corrigir isso para evitar essa multa. Mas veja, olha o tanto de privacidade que você perde. Você tem que informar absolutamente tudo com essa famigerada instrução normativa 1888. Eu não estou nem falando de questão tributária, eu estou falando do controle sobre as operações. Ainda que você nem tenha lucros, você precisa cumprir com tudo isso. Mas então vamos falar um pouco sobre a questão tributária. Como que é o imposto para quem investe em criptomoedas no Brasil? E basicamente, o principal imposto que nós temos é nas operações com ganho de capital, ou seja, comprou por 15, vendeu por 20, teve 5 aí de ganho de capital. No caso das criptomoedas, se você vender mais do que 35 mil reais ao mês em criptomoedas, não é ter lucro de 35 mil, é vender mais do que 35 mil no total de todas as operações que você fez. Nesse caso, você aí pega as operações que você teve lucro, teve ganho de capital e vai ter que pagar imposto. A alíquota do imposto começa em 15%, como você pode ver nessa tabela aí na tela, para quem fizer operações até 5 milhões. Aí quando você faz operações de 5 milhões a 10 milhões, é de 17,5%, de 10 milhões a 30 milhões, 20%, e para quem faz operações de mais de 30 milhões é de 22,5%.
Então veja, o imposto é alto, mas pelo menos tem essa isenção até 35 mil reais no mês. Pode ser que muitas pessoas consigam conviver com isso então e não precisar, de repente, dependendo de qual for a estratégia, pagar imposto sobre os ganhos de capital com criptomoedas. Mas você tem que ter em mente que o entendimento mais conservador diz que quando você faz uma permuta, por exemplo, de Bitcoin por USDT, Tether, nesse caso você já teria que pagar imposto sobre o ganho de capital. Isso é um pouco controverso, mas esse é o entendimento mais conservador. Além disso, um outro imposto que você provavelmente vai ter que pagar se você trabalha com criptomoedas e é residente fiscal no Brasil, está fazendo na pessoa física, são os impostos sobre o lucro que você tem ali com juros de empréstimos, com as aplicações no mercado de finanças descentralizadas. Nesse caso, embora ainda seja também controverso, provavelmente esse tipo de operação vai entrar no carnê-leão, teria que pagar imposto até 27,5% aqui no Brasil, que também é bastante insano. E se você não pagar esses impostos, da mesma maneira que existe multa para quem não declara, existe multa para quem não paga. Além de, é claro, eles entraram com a execução fiscal, que eles vão cobrar o valor do que não foi pago, acrescido de juros e também de correção monetária. Mas além disso, eles também vão colocar uma multa, que pode ser de 75% se não tiver dolo, ou pode ser de 150% se caracterizar que você não pagou e teve dolo, teve a intenção aí de, sei lá, sonegar impostos, por exemplo. No caso da multa sem dolo, que você não pagou por um descuido, por exemplo, nesse caso, embora ela seja de 75%, muitas vezes dá até para negociar, dá para abaixar para uns 40%. Mas no caso que teve dolo, não. A multa vai ser 150% e não tem conversa. Além disso, em alguns casos mais extremos, eles podem entrar com um processo criminal contra você também, por um crime contra a ordem tributária, que tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos ou multa, né? Agora, em regra, todas as penas de reclusão de 2 a 5 anos no Brasil, ninguém vai preso. Elas são convertidas em multa, você vai ter que pagar uma multa aqui também. E é uma multa diferente daquela multa do imposto, é mais uma multa. Não é a multa pela execução fiscal, é a multa pela conduta criminosa. Agora, o mais interessante é que, normalmente, quando você paga a dívida de uma execução fiscal, por exemplo, o processo criminal é retirado e você não vai ter que responder nessa esfera, o que é muito interessante. O problema é quando a pessoa não tem mais o dinheiro para fazer o pagamento das multas na ordem fiscal e aí acaba tendo que responder por um processo criminal que, embora na prática é pouco provável que ela vá ser presa, isso aí deixa ela com maus antecedentes, não vai ser mais réu primário. Eventualmente vai dificultar para ela tirar uma segunda nacionalidade ou ainda, se ela de repente sofrer um acidente no trânsito e ferir alguém, também pode acabar acontecendo alguma consequência mais negativa, enfim, os antecedentes vão estar ali para sempre. Então o ponto que eu quero chegar é que a Instrução Normativa 1888 deixou extremamente complicado para quem quer fazer as coisas dentro da lei aqui no Brasil, declarar tudo certinho, evitar ter problema com o fisco e ao mesmo tempo ter uma exposição forte em criptomoedas ou faz trades com muita frequência, enfim, é extremamente complicado. E é aí que entram as vantagens de você ter uma empresa offshore. Porque nesse caso, você pode pegar todas as criptomoedas que você tem e passá-las para o nome da empresa, a título de integralização do capital social. Inclusive, é normal as pessoas fazerem isso integralizando pelo valor histórico das criptomoedas. E uma vez que as criptos não são mais suas, e sim são de uma empresa offshore, quem vai fazer todas as operações de trade, quem vai ser a detentora das criptomoedas não é mais você, é a empresa está sujeita às leis do país em que ela foi aberta. E aí a gente abre em um país crypto-friendly, em um paraíso fiscal, em um país que não vai exigir que você declare até a 10ª casa decimal todas as operações que você fez com criptomoedas, em um país que sequer vai exigir que você declare, em um país que não tem imposto sobre ganho de capital de 15% até 22,5%, um país que não tem imposto de 27,5% para quem faz operações de farming, de staking, de empréstimo, utilizando o mercado de finanças descentralizadas. Aí, com isso, você consegue ter uma maior simplicidade na hora de declarar e ainda tem uma enorme vantagem tributária, que é, enquanto as operações estiverem dentro da empresa, você não passar para a pessoa física, como a empresa está no país que não paga imposto,
você, pessoa física, as operações também acabam sendo isentas. Aí na hora que você for trazer, vai acabar tendo que pagar. Mas você pode passar 15, 20, 30 anos sem trazer para o Brasil, para a tua pessoa física, que com isso você consegue aí fazer o poder dos juros sobre juros e potencializar ainda mais os seus resultados. Além disso, uma outra vantagem de você ter a empresa offshore para ser a dona dos teus criptoativos é em questão de sucessão, de herança. Quando você tem bens aqui no Brasil, se você falecer, esses bens eles vão entrar no processo de inventário e vai ter o chamado ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Agora, para bens no exterior, não existe ITCMD. O STF firmou essa tese aí alguns meses atrás. O que significa que, se ao invés de você, pessoa física, ter criptomoedas aqui no Brasil, numa carteira que está na sua casa, quem ter essas criptomoedas for uma empresa do exterior, vai ser o objeto da sucessão agora, não vão mais ser as tuas criptomoedas, vão ser as cotas dessa empresa no exterior. Por ser patrimônio no exterior, não tem o ITCMD. E por fim, uma outra vantagem de você ter essa empresa lá no exterior, como eu já falei, não vai precisar declarar operação por operação, que já te dá mais privacidade, mas além disso também te dá privacidade no sentido de não deixar tão visível qual que é o tamanho do seu patrimônio. Porque agora, ao invés de declarar que você tem 30 bitcoins, 3 bitcoins, o que seja, você vai declarar que tem as cotas da empresa. Quanto que a empresa tem de patrimônio não precisa aparecer ali no teu imposto de renda. O que significa que, se porventura as informações da tua declaração do imposto de renda vazarem aí na Dark Web ou num pendrive sendo vendido na Avenida Paulista e podendo cair nas mãos erradas de alguém que está de má fé, quem sabe um criminoso, um sequestrador, bom, nesse caso você está protegido. E é bem verdade que o Estado brasileiro ele tem um péssimo histórico em relação à proteção de dados. Em pouco tempo, né, desde que o mundo começou a se importar aí com os dados das pessoas, o Brasil já acho que apagou vários escândalos de vazamento de informações que muito provavelmente devem ter saído aí da base de dados do governo, porque são informações muito sensíveis de muitas pessoas, certo? Enfim, o ponto é, uma empresa offshore pode ser imprescindível para você que opera com criptomoedas. E esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.